Tá. Aqui já falou. Iniciamos a gravação. Então, boa noite. Esse é o nosso quinto encontro. Estamos assim na reta final do nosso trabalho. E eu creio que muitas coisas já foram mexidas aí nas cabecinhas de vocês, né? Então, vamos lá. Hoje o convite é para falarmos do desejo. Não como algo superficial ou moralizado. Não é isso. Eu quero falar sobre o desejo como uma função psíquica vital, algo que vem de dentro e que a gente sente que é verdade. Todo esse trabalho que eu fiz até aqui, ele tem uma base teórica em cima do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa. E a Clarissa deseja uma boa parte do livro ao tema desejo. E o desejo, para ela, é um sinal vital, instintivo, é funcional, ele é real, é uma energia que a gente precisa para virar essa chave. Quando a mulher perde o desejo, ela não perdeu a ambição, ela perdeu o contato com sua natureza selvagem. E selvagem aqui, lembrando, não é aquela selvageria que hoje o conceito vende atual, mas é o selvagem de voltar para dentro, de ser a mulher real, a mulher concreta, a mulher que sente. E a gente vem perdendo isso, a nossa cultura vai apagando. E ao longo da nossa conversa, a gente vai falar muito sobre esse apagamento, né, dessa mulher que sente, para entrar dentro dos padrões. Vamos falar sobre esse contato que é rompido e como ele pode ser restaurado essa noite. A gente vai restaurar esse poder de desejar. Vou compartilhar a tela com vocês. Qualquer coisa é só chamar ou levantar a mão, tá? Tá. Cíntia, coloca no mudo. Então, vamos lá. O nosso tema de hoje, como eu falei, a mulher, o sensorial e o desejo. Vou só repetir que esse trabalho tem... A base teórica dele é toda Mulheres Correm com os Lobos, ou pelo menos uma boa parte dela. E vamos recapitular a nossa jornada, né? O que a gente fez, só para ficar bem claro o que a gente fez e por que a gente fez. Todo o percurso que fizemos até aqui tem uma função psíquica. Preparar o terreno interno para planejar com a alma. Então, a gente fez aqui a limpeza e a purificação com a chama violeta, a construção da cesta simbólica, as visitas simbólicas, os degraus. Eu queria até que vocês pegassem esse material só para a gente dar uma conferida, pode ser? É o encontro 1, encontro 2, né? Isso, né? Eu quero que você pegue, olha, essas listas principalmente, só para a gente confirmar. A sexta, que a gente já desmanchou. Em seguida, fizemos os degraus da importância. E as listas que já foram construídas. Vê se vocês que se batem aí com as listas de vocês. Valores inegociáveis. Objetivos pessoais. Objetivos profissionais. Atividades de base e hobby. Confere? Então, como eu falei, esse caminho preparou a gente, preparou o terreno interno para o retorno do desejo. Um planejamento sem o poder do desejo, ele é só um planejamento. Ele não tem vida. E a gente, ao longo do tempo, ao longo das décadas, nossos ancestrais também, as mulheres foram domesticadas. E agora, como vamos iniciar a nossa lista de desejos, antes a gente precisa compreender por que desejar se tornou tão difícil para as mulheres modernas. Faz sentido isso para vocês?
como ficou difícil desejar? Você não colocou os Zeus. Não, os Zeus, Ana, é uma explicação dentro do planejamento. Ele não é uma lista que a gente vai usar. Eu peguei os Zeus para te dizer... eu peguei os Zeus para te dizer que você, dentro do seu planejamento, você não pode esquecer deles. Eu fiz um descritivo deles. Ótimo. Até para você saber qual eu que você está dando papel principal e qual eu está meio esquecido. Ou se está, de fato, equilibrado. Uhum. Ok? Então, ele está dentro já desse material. Ele não é algo à parte. Ele é a forma de leitura que eu faço daqueles grupinhos. Lembra? A gente fez os grupinhos de interesses, de objetivos parecidos, similares. Aí a gente olha para esses grupos e faz a leitura do nosso mapa. Os Zeus é como se fosse um parâmetro para a gente analisar o nosso mapa, Ana. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o afastamento do corpo feminino. Clarice afirma que a mulher perde muito cedo a memória do corpo. O afastamento não aconteceu de uma vez, mas por microdecisões, microintenções de terceiros. Como é que isso acontece? Quando criança, não toque nisso, não sinta isso, não pergunte sobre isso. Onde é que leva a gente? Não tocar o próprio corpo, não nomear o que sentimos, sentir vergonha das nossas genitálias, reprimir curiosidades naturais. O resultado é um corpo domesticado. É a sensorialidade silenciada. A Clarice, no capítulo 11, o capítulo 11 fala sobre o cio, e ela sugere a gente trocar a palavra sensualidade por sensorialidade. A gente esqueceu de sentir, devido a todas essas limitações que a gente sofre ao longo da vida. Quando criança, a gente ouvia: sai da chuva, menino! Menina, não corre, você vai cair! Não faz isso, isso é feio! Vocês lembram disso? Não é assim que a gente ouvia? Não é isso que a gente faz também? Até para proteger a criança, muitas vezes a gente usa essas expressões. A gente repete isso. Uma criança, ela vem da escola, se vier caminhando, ela vai subindo na mureta, ela vai correndo, ela vai e cai e levanta. O que é que a gente faz? Não faz isso, não corre, não anda aí, não faz esses nãos. Isso vai domesticando o nosso corpo. E com as mulheres isso é muito mais pesado, muito mais real. Aí entra a adolescência e chega a fase adulta. Aí a gente encontra com a tal da mulher ideal, a mulher eficiente. Vocês estão acompanhando meus slides? A mulher eficiente, ela é exemplar, ela é discreta, ela é responsável, ela é agradável, ela é organizada. Antes mesmo de sermos criadoras de nós, a gente tem que ticar tudo isso. A gente tem que fazer 1000 coisas e ainda tem que ser perfeita. A Clarice, no livro, ela chama isso de mulher demasiadamente responsável, que perde o contato sobre o sentir. Então, desejar é sobre sentir. Não, a gente não consegue desejar sem sentir antes. Olha, posso falar? Pode, deve. Duas coisas me vieram, né, à memória. Eu sou né, pró de crianças, e eu sou pró de artes. E eu tenho trabalhado com eles, ou estava trabalhando há 2 anos atrás, quando estava em sala de aula, não com essa nomenclatura, mas o sentido e o sentimento. Isso. E eu perguntava para eles, né, o que eles queriam, o que eles gostavam, o que eles sentiam, e era gritante, cara, assim.
Era muito triste. Eu ouvi, inclusive, de uma criança no 5º ano dizer assim para mim: Pro, nunca me perguntaram isso. As crianças ficavam completamente desorientadas, né, quando nós fazíamos exercícios que exigiam delas voltarem-se para si. E no tratamento, né, nas sessões, nos momentos em que eu tive esse suporte terapêutico e médico, um dos principais objetivos foi sair do lugar da responsabilidade. Foi deixar o lugar da responsabilidade. Inclusive, eu voltei a estudar porque a ideia era acessar o prazer. Era preciso fazer o que me desse prazer. Quando eu fui para a ilha, foi também em função disso. Quando eu aluguei esse apartamento aqui, foi esse resgate do lugar do prazer, do sentir. Então, Ana, você já percorreu esse caminho, né? Você me disse que eu não sei desejar. Eu sinto que tudo que eu tenho aqui, ó, de alguma forma acontece comigo, sabe? Mas a gente Vai tem esses chegando. apagões, Ana. E mais, desejar é caótico. É um lugar criativo, mas ele é caótico. O que está acontecendo comigo hoje, eu desejei. Inclusive, esse planejamento, ele tem a ver com o que eu acredito. Não imaginei que Cíntia fosse me chamar para isso, mas quando a gente conversou, eu lembro que eu falei sobre essa questão da alma, de sentir, de querer algo que tivesse. E aí você falou, é justamente isso. E é eu mesmo. agradeço por esse momento. E esse desejo, ele traz essa coisa caótica, porque o criativo vem do caótico. E nem todo mundo sabe lidar com esse caos. Mas é dele que nasce. Porque o caos não cabe para essa mulher certinha. Essa mulher modelo, essa exemplar, essa discreta, responsável, agradável, organizada. Quando você disse assim para mim, eu não sou tão disciplinada, não sou tão organizada. É isso, sobre isso também. Mas é no caos que nasce a mulher que a gente deseja. E olha, agora mais cedo, quando eu estava conversando com Cíntia, que Cíntia foi me dizendo, tem que fazer isso e isso. E eu falei, puta que pariu, eu já fiz isso é horrível. Porque eu tinha horário de acordar, eu tinha assim, eu vou acordar 6h30 eu medito. Era terrível, cara. E isso foi algo que me quebrou por dentro. Porque me ajudou a distribuir o meu tempo, mas essa forma ela também foi algo extremamente aprisionador. Isso é algo que me traz desconforto. É por isso, Ana, que nem todo mundo quer planejar. Porque o planejar remete para esse lugar engessado. Entendeu? Boa noite. Entrou a Brenda, tá tudo ok? Tá ouvindo bem? Brenda? Dá sinal de vida. Se não puder falar, dá um oi, tá? Vamos lá. A gente entra aqui na parte do corpo como campo moral. Dionísia, o que é isso? O corpo como campo moral. O que é que eu quero dizer com isso? O corpo feminino passou a ser vigiado. A aparência transformada em obrigação. As roupas interpretadas como moralidade. Movimentos julgados. Tudo isso afasta a mulher da sua própria espontaneidade. Faz sentido isso para vocês? O corpo feminino passa a ser regulado por códigos morais. Postura, prazer, movimento tornam-se passíveis de punição simbólica. Se você não está dentro do padrão, você está fora do padrão. A Clarissa explica que controlar o corpo é uma forma de controlar a alma instintiva. Isso mata qualquer mulher. Quando um corpo está na vitrine, o desejo está escondido. Vocês conseguem entender o poder dessa frase? Quando um corpo está na vitrine, o desejo está escondido. O que é um corpo na vitrine? Olha essa imagem aí. Eu estou aprisionada a uma imagem que eu quero, mas a imagem que eu vejo é a que está fora do padrão. E quantas coisas eu faço comigo e com meu corpo para estar dentro do padrão?
E quando eu entro nesse padrão, como é que fica o meu desejo de ser quem eu sou? De aceitar quem eu sou e como eu sou? Então, um corpo na vitrine, um corpo dentro do padrão da nossa cultura, da nossa sociedade, que é dito aí nas redes sociais, esconde o nosso verdadeiro desejo. Porque tem muita repressão, tem muita vigília. Temos vários casos aí da Paola Oliveira aí passando por horrores, porque foi sambar e tinha celulite, estava gorda. Isso é um castigo simbólico. Perdeu o contrato, inclusive, por isso. Exatamente. Então, para você ver o nível que a gente chega. Então, tudo isso afasta a gente da mulher que a gente é de verdade. Afasta a gente do nosso desejo de verdade, porque a gente fica, de fato, aprisionado. E tem mais. Vamos lá, não é só o corpo, não. O tabu da alegria. A mulher entusiasmada ainda é vista como exagerada, emocionada demais, imprópria, não é assim? Olha lá, escandalosa. Está feliz demais. E a Clarissa fala que há um medo ancestral dessa mulher que vibra, dessa mulher que ri, dessa mulher que dança, dessa mulher que brilha. Isso é um medo ancestral. Por isso que a sociedade reprime. Porque a sociedade fala, não invente moda para outras mulheres não seguir vocês. Então, fique quietinha, comportada, de pernas cruzadas, e não chame atenção. Mas a vitalidade feminina é muitas vezes julgada como excesso, onde a vida é vista como excesso. E eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que você se permitiu sentir prazer de dar aquela gargalhada sem se preocupar com o que tecer? De dançar do jeito que seu corpo pede. De brilhar no trabalho do jeito que você tem potência para brilhar e não brilha porque vai chamar atenção. Dionísia, eu coloquei, né? Não eu, mulher. Deixar fluir minha sensualidade e feminilidade, trabalhar o chakra base, fazer mais sexo, cuidar e mostrar mais do corpo e sentir a minha força de Exu feminina. Uhul! É sobre isso. É sobre isso. Aí a gente está falando dessa tela que eu acabei de colocar aí. O prazer feminino como pecado. É vendido isso. A mulher aprende que expressar prazer é vergonhoso, proibido, arriscado e mal visto. Então a gente esconde. Isso se refiltra em outros lugares. No trabalho, na criatividade, na sensualidade, nas relações, na identidade. Está fazendo sentido para vocês? A repressão do prazer é tema central do capítulo 11 do livro Mulheres Correm dos Lobos, que fala sobre o cio. Clarissa mostra que o prazer feminino foi historicamente associado à perda de controle e à ruína moral. Olha só, perda de controle e ruína moral. A mulher que sente prazer, ela é imprópria. Quando o prazer vira culpa, ele não desaparece. É aí que está o problema da gente hoje. Ele adoece. Isso impacta no trabalho, nas relações e na criatividade. É tanta repreensão para entrar nesse padrão que a gente adoece. Prazer passa a ser sinônimo de culpa. Não é isso? Aí vem as consequências. E são consequências profundas. Consequências essas que a mulher que internaliza, que desejar errado, passa a se autocensurar. E censura outras mulheres também, tá? A gente censura outras. Essa mulher, ela não muda, não arrisca, não expande. Ela não faz nada diferente.
porque ela está presa nessa autocensura. A Clarissa fala de uma maneira muito clara, quando o instinto não pode ser expressado, a mulher entra em um modo sobrevivência psíquica. A gente anda com a boiada, segue as regras. Por quê? Por causa do castigo. O castigo de desejar. A gente é castigado por desejar. Desejar, quando a gente deseja algo, vem logo a culpa, o medo, a sabotagem, a alta exigência. Não é isso? Pensamentos automáticos. Não tenho tempo. Eu escuto muito nesse planejamento que eu faço com outras mulheres. Não tenho tempo. Ah, não, eu não mereço, olha, é muito caro. Isso é egoísmo. Essa frase, isso é egoísmo, ela é fantástica. Ela aparece muito. Quando a gente passa a desejar, a gente escuta isso da nossa mente inquieta. Ah, isso é egoísmo. Eu não mereço. O desejo é punido antes mesmo de surgir. Então é melhor nem desejar, né, gente? Porque se a gente desejar, a gente é castigado. Desejo reprimido vira sombra. O que não é vivido desce para a sombra e reaparece como ansiedade, irritabilidade, tristeza, procrastinação, vida estagnada. O que é reprimido torna-se selvagem na sombra, porque aquele desejo ele precisa sair de qualquer maneira. E quando a gente reprime, ele sai. Ele sai dessa forma. Depressão. Aqui, se eu fosse fazer uma lista do que acontece quando a gente reprime esse desejo, ela é imensa. Ela não tem fim. Ela causa muito, ela adoece qualquer mulher. Agora, a mulher que deseja do fundo da alma, que se expõe, essa mulher é chamada de transgressora. Desejar é transgressor porque desafia. Desafia regras implícitas, padrões sociais, moralidades antigas, papéis rígidos. Desejar, lembra-se de quem você é. Desejar retoma o próprio terreno psíquico. Gente, desejar é quebrar correntes. Desejar é voltar a sentir. Eu posso fazer uma lista de coisas que acontecem com a mulher que rompe e se torna uma transgressora. Então, é ser transgressor. Vamos fazer umas listas aqui. E essa lista, meninas, não é sobre eu vou realizar isso. Eu não quero que a gente se preocupe nesse momento em realizar. Essa lista é um exercício para ver o quanto eu consigo desejar sem culpa, sem medo, sem receio de não dar certo. Eu quero só que a gente aprenda, ou reaprenda, ou relembre como é bom desejar algo. Como é gostoso a sensação de desejo. Quando a gente vai fazendo essa lista, eu queria que vocês observassem em você o que você sente. Observe o que você tem escondido dentro de você mesma. Eu quero que nesse momento você reconheça as culpas que surgem. E eu quero que você pergunte: o que eu realmente quero? E essa pergunta, o que eu realmente quero, me lembra um exemplo. Tem muitos sonhos hoje na nossa sociedade, na mídia, embalados, já prontos. Você não pode nem sequer dizer como é que você quer desejar, porque já vem tão prontinho. É igual aquela comida que você está com fome, ela já está pronta, você pega ali mesmo a quantidade, seja lá o que for, e leva para casa para matar a sua fome ou matar seu desejo.
mas não foi você que fez. E tem um gosto completamente diferente. É aí que entra, será que eu sei desejar mesmo? Será que realmente sei o que eu quero? Lembre-se, desejar é um ato de vida. Todo esse meu discurso é para a gente chegar num momento bem simbólico do nosso trabalho, que é um trabalho base e que a gente não poderia chegar até aqui se a gente não tivesse feito todo o percurso que a gente fez. Eu queria que vocês pegassem agora 2 folhas em branco. Já deixei separadas. A primeira folha eu quero que você divida em 3 partes. Eu quero que você divida as partes e coloque lá em cima um título. Essa primeira lista que a gente vai fazer, eu chamo essa lista de desejos sensoriais. Que isso, Dionísia? São desejos que não é sobre consumo, mas sobre experiência. A Clarissa, no capítulo 11, que fala sobre o cio, a necessidade de estímulo vital, a necessidade de movimento, a necessidade de beleza, a necessidade de ritmo e presença. Eu preciso voltar a sentir. Então, qual foi a lista que eu imaginei para a gente ter essa experiência? Eu quero que você divida em 3 partes e coloque shows, viagens, espetáculos. Espetáculos aqui, teatro, musicais, performance. Eu quero que você divida nessas 3 partes. O objetivo aqui é reativar o desejo de viver, mover-se, sentir, experimentar, experienciar. A outra lista, pegando a outra folha, divida também em 3 partes. Essa outra parte já é uma lista de temas, é uma lista temática. Dionísia, mas qual a importância dessa lista temática? Essa lista eu quero cursos, filmes e livros. Essa lista, ela alimenta a psique simbólica. Eu estou falando muito da Clarissa, mas é porque é importante e a base do nosso trabalho aqui é o livro Mulheres, Corpos e Lobos. A Clarissa afirma que a alma instintiva precisa de imagens, histórias e aprendizado vivo. O desejo também ele é intelectual e imaginativo. Eu posso sentir desejo, eu posso sentir prazer só em imaginar algo. Só em aprender algo pode me despertar esse prazer. Então, vou recapitular as listas. A primeira, shows, viagens e espetáculos. A segunda, cursos, filmes e livros. Livros eu aconselho para quem gosta de ler ou para quem deseja ter esse hábito, colocar um por mês. Então, pode colocar até uma folha à parte, mas eu acho que metade de uma folha dá para colocar 12 espaços, 12 livros. Antes da gente começar essas listas, eu quero que vocês lembrem de algumas coisas. Primeiro, eu quero que você escreva sem censura. E eu queria deixar bem claro uma coisa aqui. Eu gosto do cantor tal, eu queria ver o espetáculo tal. Não tenho dinheiro. Não tenho tempo. A gente não está aqui agora. Olha só, a primeira parte do planejamento é uma coisa. A gente lá tem metas e objetivos. Essa parte do planejamento é sobre aprender a desejar, sem obrigação de realizar nessa parte do caminho. Então, a orientação é: não filtre, não calcule custos, não analise, não racionalize, não pense no como, não se culpe, apenas escreva. Deixe emergir o que está soterrado. Eu nem sei qual show que está tendo, qual peça que está tendo. Como é que eu vou saber disso para poder escrever? Pesquisa,
mas você, dentro de você, você já tem alguns desejos, você já tem suas temáticas. O que é que pode ajudar? Vamos pesquisar no Google? Vamos! Mas eu queria que agora você se entregasse nessa lista, seguindo essas orientações que eu vou deixar na tela. Tá. Não filtre, não calcule custo, não analise, não racionalize, não pense no como, não se culpe, apenas escreva. A gente consegue fazer essas listas agora, ou pelo menos iniciá-las, que eu queria conversar um pouquinho sobre elas. Consegue? Como? Eu queria que vocês já conseguissem e começassem a escrever essas listas. Já estou escrevendo. Ótimo. Aí lembrar aqui, quando vocês escrevem, que desejar é acordar a mulher selvagem que existe dentro de você. Recuperar a sensorialidade. Reabrir caminhos internos. Reconectar-se ao corpo. Reivindicar a própria vida. De desejo seja a nova mulher que você está autorizando a nascer. Então, meninas, nesse momento, não é sobre será que eu vou conseguir realizar essa ida nesse show, essa viagem, ir nesse teatro, não é sobre isso. É aprender, é reaprender, relembrar o que é desejar. E como eu falei, é ser, nesse momento, transgressora. Vou dar alguns minutinhos. Essa lista, hoje, a gente só começa, mas a gente não precisa terminá-la agora. Mas eu gostaria que vocês se entregassem aí pelo menos 5 minutinhos a essa lista, a essas listas, né? Quando eu falo de cursos, eu falo na área profissional e na área de hobbies, tá, gente? Alguém falou?
2 minutinhos, meninas, só para a gente falar um pouquinho sobre essas listas. Depois vocês terminam ela com calma, tá? Vamos lá, meninas, conversar um pouquinho sobre essas listas. Eita, querendo agora aprender a desejar, tá que escreve. Eu Sempre foi uma mulher que deseja muito, mulher. Ótimo, mulher. Então, bora desejar agora com a alma. Alguém quer compartilhar? A gente começou com viagens, filmes, cursos. Alguém quer compartilhar? Vou entrar nessa discussão que você chamou, né, de desejar com a alma. Eu creio que tudo que está acontecendo veio por conexão, né? Eu acho que tem sentido e que tem um chamado, tem um desejo aí, ainda que recôndito, ele está lá, né? Ele existe. E eu tenho refletido muito sobre isso, porque foram muitas as indas e vindas pelas quais eu passei. Aquela história, cada um sabe o que passa, né? Cada um sabe o que caminhou para chegar até aqui. E eu fiz muitas coisas na minha vida, muitas, muitas, que às vezes eu paro e falo, puta que pariu, você fez isso tudo? Fiz. Mas eu realmente vivi um período na minha vida em que eu esqueci de tudo que eu tinha feito. E agora, quando eu comecei a fazer essa lista, eu senti dificuldade, inclusive, de encontrar... Meu sonho sempre foi viajar pelo mundo. Sempre tive esse sonho de viajar pelo mundo, de dar a volta no mundo. E agora que eu comecei a fazer a lista, um dos lugares que eu mais quero visitar é o deserto do Saara. E ele, deixa eu ver, ele estava 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele estava no 6º lugar.
ele deveria estar, no mínimo, no primeiro ou no segundo lugar, porque Egito e deserto do Saara competem, né? Estão ali pertinho. Então, hoje eu estava, antes da aula, assistindo uma aula, né, sobre o encontro com a sombra, que é um pouco o estudo de Jung sobre isso. E é isso, hoje eu estou fazendo. Eu agradeço a você, né, por esse empenho em nos fazer rememorar o que nós somos, porque eu creio realmente, assim, eu não acho que isso aqui está por nada, sabe? Eu acho que isso aqui é um lembrete do que a gente é capaz. E sempre, o tempo inteiro, fica assim na minha cabeça, não vai rolar, não vai rolar, né? Eu já viajei com a cesta básica, eu já fiz isso, eu passei 3 meses fora, fazendo um curso na UFMG, num apartamento alugado pela Fundação Ford, sem ser, né, bolsista, ficando num quartinho de empregada, assim, porque o cara simpatizou com minha cara e me botou lá. Eu não tinha dinheiro para viajar, eu consegui ajuda de professora, de professor. Minha irmã me deu uma cesta básica e eu fui. Né? Como eu fui parar em Perpignan, na França, sem um puto na mão. E chegou lá e fiquei andando de carona. Em algum momento da minha vida, eu esqueci onde essa força era acessada. Então, hoje, meu trabalho é esse. É acessar esse lugar que eu esqueci como acessar. Porque toda vez que eu olho para esses sonhos, parece que eu não sou capaz. Tinha um amigo que estudava filosofia que ele dizia que eu fazia o impossível. Porque realmente, assim, quando eu via, já estava feito. E hoje, quando eu olho para essa lista, por mais que eu vá fazendo, vá relembrando, o tempo inteiro fica, não vai rolar, não vai rolar. É o corpo domesticado, né, Ana? A gente foi repreendida por muitos atos, mas quando a gente Sobretudo, relembra dessa força, casamentos fudidos. cara, e é isso. Desejar, eu queria mostrar, o meu objetivo nessa noite para vocês, primeiro é mostrar que desejar não é fácil. O desejo que vem de dentro, quando ele é recuperado, ele não tem barreiras, ele não tem limites. E aqui a gente está falando de coisas simples. É o exercício de pensar em viagens, pensar em filmes, não quando der. Ai, quando der. Não, pensar, olha, aquele filme que todo mundo está falando, eu queria assistir aquele filme. E colocar nessa lista. Aquele curso, que às vezes você tem vontade, eu mesmo, eu tenho vontade de fazer um curso de constelação, está aqui na minha lista. É um desejo da minha alma. O tempo até então não me permitiu. Mas, cara, na hora que eu tiver a chance, eu vou fazer. Na hora que essa chance bater na minha porta, eu estou pronta, porque eu sei qual o curso que eu quero fazer. E não é um curso profissional, é algo que eu quero para conhecer mesmo, que deve ser muito interessante. Eu adoro esse tema constelação. Tem alguns cursos que eu já fiz e eu quero refazê-los, está aqui na minha lista. E quando a gente fala de livros, shows, espetáculos, cara, tem shows. Ano passado aconteceu coisa muito engraçada. Não, há 2 anos atrás aconteceu uma coisa muito engraçada. Roupa Nova. Vocês já lembram de Roupa Nova, gente? Roupa Nova estava na minha lista de shows. Aí as meninas riam da minha cara. Ô, Didi, Roupa Nova. Eu falei, gente, quando eu lembro daquele trem azul, chega com vontade de chorar. Aí sabe o que aconteceu? Tá eu, meu marido e as crianças aqui no dia 1º do ano. Em casa jantamos, nada para fazer, nada para fazer. Vamos dar uma volta na cidade de carro. Gente, quem estava tocando na esplanada era Roupa Nova. Roupa Nova. Eu sentei de frente pro palco, tava vazio. Cara, me deu vontade de chorar. Eu fui tomada por um choro. Eu lembrei que esse show estava na minha lista. Então, naquele momento, me remeteu a... Você sabe o que quer? Porque quando chega,
Quando chega o momento, você tem que estar preparada. Eu poderia não ter saído de casa ou ter visto o show e não ter parado. E eu lembrei o quanto eu queria ouvir de novo aquele trem azul. E foi lindo, cara, lindo, simples. E estava na minha lista. E eu queria que vocês se lembrassem sobre isso. Não é sobre possibilidades. É sobre desejar aqui. Eu não vou fazer com vocês nenhum plano de ação para vocês verem um espetáculo, assistir um show ou ler livros. Não vou fazer isso. O nosso plano de ação vai ser baseado em outras coisas. Esse exercício com essas listas hoje, eu quero que vocês completem essas listas só pelo fato de exercitar o desejo. Desejo. E olha, gente, esses desejos preenchem várias lacunas na nossa alma. Foi um momento que eu vivi, assim, algumas coisas, até livro que você termina de ler e, cara, parece que aquilo te preencheu. É sobre isso. É sobre aprender a desejar. Aí o mundo fica mais colorido, porque a gente passa a ser de novo aquela criança que vem da escola pulando, brincando, que quando chove a gente quer se molhar, a gente quer botar o pé na lama, a gente quer sentir. Então vamos voltar a sentir, a desejar. É isso, a nossa sociedade não permite, a nossa cultura está cada vez mais nos colocando em um lugar muito rígido. Então, vamos voltar, que essa noite eu tenha conseguido tocar no coração de vocês, no sentido de aprenda, reaprenda, revisite esse lugar do desejo, que ele é poderoso. Se eu não consigo ter uma lista simples como essa, como eu almejo alcançar uma meta sem o verbo desejar? Impossível. Então, eu estou muito feliz com o nosso encontro de hoje, porque desejar é lindo, gente, é forte, é tudo. É sentir, sabe? É encher o coração, a alma, sei lá o quê, mas é maravilhoso. Voltar a desejar. Pode contar, Ana, sua risada, que eu quero dar risada também, porque dá risada. Eu também quero. Eu fiz a meditação de 21 dias de Chopra, né? E essa meditação ela é toda em cima de desejos. Inclusive, a gente faz alguns desenhos, tal, prevendo, né? É uma meditação muito, muito forte. E eu desejei que minha relação terminasse. Foi. Olha só. Porque eu entendia que a relação com o falecido, Cíntia, eu entendia que ele me atrapalhava, eu entendia que não dava para mim mais, que ele tinha uma forma, um modo de vida muito diferente do meu. Mas, mulher, quando eu vi que isso estava acontecendo, eu fiquei louca. Eu não queria mais que ele se afastasse de mim. E assim, sabe como foi que ele se afastou de mim? Com um amante. De uma hora para outra. E eu pedi para o universo que esse homem saísse da minha vida, que ele arranjasse alguém que amasse ele, porque eu partia do pressuposto de que se nós terminássemos, ele ia ficar fodido. Quem ficou fui eu. Porque quando eu vi, ele estava apaixonado por uma outra mulher. E eu não consegui aguentar o porradão. E aí eu passei meses tentando correr atrás, e eu só me lembrava disso, do quanto eu tinha desejado que ele fosse embora. E ele foi embora. Também é uma arma, né? É uma arma, mas a gente tem que ter muito cuidado ao desejar. Porque você tem que saber desejar. É por isso que essa questão sobre o meu trabalho, eu estou ponderando, porque, imagine, eu não queria voltar e, de repente, eu esqueci o dia da perícia e correndo o risco de eu ficar sem salário. É isso. Então, tem que saber como desejar para não desejar e depois não aguentar o porradão do desejo tido, né? Do desejo sonhado. Porque eu Por isso sofri que a gente bastante. treina antes, Ana. Por isso que a gente treina com filmes, com shows, com cursos, com espetáculos. Vamos treinar. Vamos treinar antes para a gente aprender a desejar e desejar com responsabilidade. Isso aí. É isso mesmo.
Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente conversa mais um pouquinho. Deixa eu só encerrar aqui. Beijos, meninos. Aqui finaliza o nosso 5º encontro e até o próximo, que será nosso último encontro coletivo. Um beijo.